Bom dia, minhas gatas, meus amores. Hoje a gente vai falar sobre água. Hoje a gente vai falar que você faz xixi na roupa porque você não bebe água direito. É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar um pouco sobre todas as causas dos escapes de xixi, por não conseguir segurar o xixi. E a gente vai focar mesmo hoje na questão de beber água, né? Então eu tô aqui, ó, iniciando o meu dia já com um copão de água de coco. Você não precisa necessariamente iniciar seu dia com um copo de água. Você pode iniciar com um copo de água de coco. Você deve iniciar com um copo de água. Quem sabe eu bebendo essa água tão gostosa, ó. Porque que quem não bebe água direito faz xixi na roupa. O que acontece é que quando a gente não bebe água direito, a gente desenvolve mais infecção urinária. E quando a gente desenvolve infecção urinária, aquela infecçãozinha crônica, a gente tem pressa de ir ao banheiro. Então a gente tem uma infecção urinária de urgência, uma incontinência urinária de urgência. Então, quando você começa a beber água direito, você vai fazer um xixi muito mais saudável, muito mais agradável, né? E você vai parar de ter urgência na hora de fazer xixi. Uma coisa que acontece também é que à medida que a gente vai envelhecendo, quando eu falo envelhecendo, eu falo chegando mais ou menos na minha idade, né? A gente vai desenvolvendo, vai perdendo a vontade de beber água. E com essa vontade de beber água diminuída, a tendência a ter a incontinência urinária de urgência é muito maior. Por quê? Porque a gente vai beber menos água e ter essas pequenas infecções urinárias, essas infecções urinárias crônicas, típicas do envelhecimento. Isso é ruim, isso é perigoso. Então, por exemplo, eu que atendo muito idoso, bem idosinhos mesmo, né, que não gostam muito de beber água, é muito comum, porque o idoso ele não sente tanta sede. Então é muito comum que ele vá até internado por conta de não beber água. E aí a infecção urinária vem devagarzinho, e aí pode acontecer dele ter febre, convulsão, tá? E é muito perigoso mesmo essa infecção urinária crônica, que acontece muito em nós mulheres, que bebemos pouca água, até por falta de necessidade mesmo, por não ter necessidade, achar que não tem necessidade. E outra, muitas mulheres que têm incontinência urinária, que apresentam incontinência urinária, não bebem água porque acham que não vão segurar o xixi. E aí, se você acha que não vai beber água porque tem que segurar o xixi, você está complicando demais a sua vida. Porque aí é que você não vai conseguir segurar o xixi mesmo. Aí é que você não vai conseguir segurar o xixi mesmo. Não é verdade? Então, é muito importante que você tenha em mãos uma garrafa de água o tempo todo. Porque se você tem uma garrafinha de água o tempo todo, a minha garrafa de água é uma garrafona. Por quê? Porque você vai tomar aquela água na medida certa, vai parar de ter essa necessidade de ir correndo para o banheiro. Essa incontinência urinária de urgência, que é essa muito comum na gente, da gente não conseguir segurar o xixi. Então, assim, é muito importante que você aprenda a tomar a quantidade adequada de água
E como que a gente faz isso, né? O que vocês acham? A gente aprender como é que a gente toma a quantidade ideal de água conforme a nossa idade e conforme o nosso peso. Então, daqui a pouco eu vou te ensinar a calcular isso. Então, assim, o que eu faço, né? No meu caso, eu mantenho uma garrafona de água. Não é muito bom uma garrafa de plástico. O ideal é uma garrafa de vidro, né? Uma garrafa de inox. Cuidado com o alumínio, né? Alumínio também não é legal. Mas eu mantenho uma garrafa de água o dia todo e é ela que eu vou seguir. É essa garrafa de água aí que eu vou tomar o dia todo. Quando eu tomo uma boa garrafa de água por dia, duas coisas acontecem. Meu xixi não vai ser aquele xixi de incontinência urinária de urgência, não vai ser aquele xixi de urgência, de infecção. Então vai ser um xixi agradável, com muita água. Tem coisa mais gostosa do que a gente fazer um xixi com muita água? Um xixi bem agradável. Aquele xixi que você senta e fala assim, nossa, graças a Deus que eu fiz xixi. Mas sem ser aquele xixi que arde, né? Tô vendo aqui que tem pessoas da área da saúde, né? A gente que atende muito mulher. É muito importante que a gente saiba explicar para as mulheres. É meio que eu sinto como uma missão de vida. A gente saber explicar para as mulheres como que elas devem tomar água. Você tá lá, né? A Tânia, manicure. Pois vou te seguir, viu, Tânia? Se for um Instagram profissional, faço questão. E aí, assim, às vezes você tá ali com aquelas mulheres ali, atendendo aquelas mulheres, né? E custa tocar no assunto do escape de xixi, né? É muito comum que a gente esconda a nossa problemática do escape de xixi, porque a gente tem um pouquinho de vergonha, não é um tema que a gente... Bom dia, meu amor. Você tá sentindo o cheiro do café? Não é um tema que é muito discutido entre as mulheres, porque a maioria de nós tem vergonha de contar que tem escape de xixi. Então, e outra, a gente tende a pensar que escape de xixi numa certa idade é normal. Só que não é. Escape de xixi a partir dos 40 anos é comum de acontecer, mas não significa que seja normal. Não é normal. Então, como eu disse, eu atendo idosas, mas idosinhas mesmo, com infecção urinária, com incontinência urinária de urgência, que é aquela que você tem que sair correndo para fazer xixi, e incontinência urinária de esforço, que é aquela quando você espirra, quando você faz um esforço, quando você pega um peso, pega o menino no colo, leva um susto, faz uma corridinha, qualquer coisinha. Então, essa é a incontinência urinária de esforço. A incontinência urinária de urgência é aquela incontinência urinária que eu falei, que você deu aquela vontade, você tem que sair correndo. E não é um xixi muito agradável de fazer. Então, eu quero mostrar pra vocês, eu trouxe até aqui o tablet, para mostrar pra vocês hoje o tanto que é simples a gente entender como que a gente vai calcular a quantidade de água que a gente vai beber no dia, para que a gente não tenha infecção urinária, para que a gente não tenha a pressa de ir ao banheiro fazer xixi, né? Outra coisa também que acontece com a incontinência urinária é a questão de fortalecimento muscular. Então, se você não tem uma musculatura do assoalho pélvico, né, que é essa região que fica na bacia, sustentando aqui todos os órgãos, né, essa região aqui embaixo. Se você tem um assoalho pélvico fraco,
Se você tem um abdômen fraco e aí você tenta fazer um abdominal de academia sem orientação de um personal que entenda de abdominal, né, para a mulher, porque se ele não entende de abdominal para mulher, ele vai piorar a sua incontinência urinária. Por quê? Porque o seu abdômen, cada vez que você tenta fazer abdominal, ele vai abrir. E quando ele vai abrir, a musculatura vai aumentar, os órgãos vão aumentar a pressão em cima da bexiga. Então deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, só para você calcular a quantidade de água que você deve tomar naquele dia, tá? A gente vai calcular isso agora. E eu vou explicar os exercícios que você deve evitar e, lógico, que eu vou apresentar o meu curso Controle Total, que são 3 semanas de exercício de 10 minutos e que não custa nem R$50, tá? Então é muito mais barato do que eu atender particular. É a forma que eu encontrei, né, de espalhar essa novidade para o mundo. Então vamos primeiro calcular a quantidade de água que a gente precisa tomar naquele dia. Deixa eu colocar aqui no Google. Olha só, o tanto que é fácil, gente. Não é difícil. Depois é óbvio que eu vou explicar alguns detalhes para cada tipo de pessoa, tá? Não é padronizado só porque eu peso tanto e tenho tal idade, eu vou tomar tanto de água, não, tá? Mas olha só, vamos calcular aqui, ó. Quantidade de água que se deve tomar conforme peso e idade. Vamos lá, olha só, daqui a pouco vem a resposta. Isso aqui não tá errado não, quer ver? Deixa eu virar a tela aqui pra gente estudar juntas, tá? Olha só. A quantidade de água a ser consumida, ela varia por peso e idade, né? A média é 40 ml por quilo para jovens de 17 a 35 anos e 35 ml por quilo para adultos de 18 a 55 anos. E diminui para 30 ml para adultos de 55 a 65 e 25 ml para 66 anos. Porém, o que é importante a gente entender aqui, tá? É muito importante que a gente entenda como que a gente vai calcular isso aqui. E outra, quem disse que 66 anos vai tomar só isso aqui de água por dia? Porque isso aqui vai variar demais conforme a atividade que a pessoa tem. Tem muita gente de mais de 66 anos que tem uma vida ativa, que mora em lugar quente, ou que passa por determinadas necessidades, por exemplo, tomam, como é que chama? Aquele remédio para perder líquido, gente. Oh, meu Deus, fisioterapeuta, né? Então, assim, isso vai variar demais. Deixa eu só apoiar aqui para eu poder fechar a garrafa de café. Então, vamos continuar esse cálculo aqui. Olha com atenção para esses dados aí. E vamos aprender a calcular juntas, tá? Então, por exemplo, se você tem... vamos tomar o meu exemplo? Vamos tomar o meu exemplo. Deixa eu virar aqui. Diuréticos, maravilhosa. Você chegou, foi com Deus, né? A pessoa que toma diurético não pode tomar tão pouca água assim, tá vendo? Então, vamos fazer um cálculo aqui, olha. A Rê, que tem 50, vai fazer 53 anos esse mês. 35 ml por quilo de peso corporal. Então, vamos calcular, olha só. 35 vezes 50. Vocês estão com o calculador aí? Deixa eu calcular aqui mesmo. Cadê? Aqui, ó. Eu tenho até um exemplo aqui, ó. Cálculo. Vamos supor, uma pessoa que tem... aqui no caso, um exemplo de uma pessoa de 30 anos, tá, gente? Que não é muito o nosso caso. Mas, olha só. 60 quilos... Depois você dá um print
dá um print nessa imagem aqui, ó, que depois é só calcular, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que varia. Então, olha só, uma pessoa que pesa 60 quilos e tá com 30 anos, vai multiplicar o peso dela vezes essa quantidade de água para uma pessoa que tá com 30 anos, 35 ml por quilo de peso. E aí, o ideal é ela tomar 2.600 ml, ou seja, 2,5 litros por dia, tá? Agora, vamos pensar na gente, né? Eu, de 50 anos aqui, também é a mesma quantidade de água. Tá bom, até aí, beleza, né? Mas a gente precisa ter um senso crítico. Qual é o senso crítico? Entender se essa quantidade de água é uma quantidade de água realmente adequada para você. Porque, por exemplo, eu vou de manhã, eu acordo e já bebo um tantão de água. Eu tomo lá um copo de água, aos pouquinhos, às vezes eu não consigo tomar tudo de uma vez, mas às vezes eu tomo tudo de uma vez. Primeiro eu vou, faço xixi, aí eu bebo aquele tantão de água e eu já posso, de certa forma, considerar como fazendo parte desses 2 litros de água por dia que eu tenho que tomar. E aí, como eu mostrei pra você, eu tenho uma garrafona de água que eu sei a quantidade de água que ela tem, né? E aí, por exemplo, eu acordo e geralmente eu vou pedalar. Vou pedalar com a minha cachorrinha, porque é como se fosse uma filha e é a única obrigação que eu tenho com ela, né? Porque não precisa de escola, não precisa de nada. Então eu vou pedalar com ela. Eu moro na Bahia. Então, assim, você acha que eu vou tomar só 2 litros de água por dia? Então eu acordo, faço xixi, bebo água. Já bebi lá uns 250, quase meio litro de água por dia para dar uma limpada no corpo. Todas aquelas toxinas acumuladas durante a noite, já dou uma limpada. Meu cabelo tá meio oleosinho porque eu tô passando óleo de alecrim para ele voltar a crescer, ó. Tava com umas entradas. Depois a gente fala sobre isso. E aí depois, durante isso, eu já tomo aí meio litro de água quando eu saio para pedalar. Aqui na Bahia é quente, então eu vou tomar mais meio litro enquanto eu dou uma pedaladinha com ela. Não é uma pedalada longa, porque se é uma pedalada longa, eu já vou encarar aí uns 750 ml. Toda hora eu tô tomando água, tá? Então, por exemplo, você vai pra academia, você tem que tomar, porque é a água que vai limpar o nosso corpo. Os nossos rins, eles filtram toda a sujeira do nosso corpo. Então, o nosso filtro, que é o nosso rim, necessita de água, nem de menos e nem de mais, né? E aí a gente fez, oi Mari, meu amor. E o nosso corpo, ele vai mudar a quantidade de água, não só conforme os nossos hábitos, no meu caso, atividade física. Ele vai mudar também a quantidade de água, conforme, por exemplo, o que a gente falou e que a Tânia Manicure me ajudou a lembrar, conforme o diurético. Às vezes a pessoa toma diurético, tem um problema cardíaco, toma diurético. Então, se ela tomar água de menos, ela também vai ter infecção urinária crônica ou aguda. E ela vai ter dificuldade de segurar o xixi. Então, quando eu falo que você faz xixi na roupa porque você não bebe água, é porque é verdade. Você faz xixi na roupa porque você não bebe água direito. E aí você desenvolve a incontinência urinária de urgência, porque você tem uma infecção urinária crônica, né? Então, para quem entrou aqui agora, depois vocês vão abrir a live, porque eu calculei aqui a quantidade de água que você deve tomar por dia, conforme o seu peso e a sua idade, tá? Então, vou abrir aqui enquanto eu falo com vocês, para quem chegou agora, só para vocês terem uma ideia, né? Como que a gente calcula
a quantidade de água que a gente bebe por dia, tá? Então, dá um print aí, quem tiver aí paradinho aí, aproveita para dar um print. A gente calcula isso aqui, ó. A gente multiplica a idade pela quantidade, pelo peso e a quantidade de ml. Então, aqui, ó, o cálculo tá aqui. O exemplo aqui, ó, mulher de 60 quilos, 30 anos, que tá na faixa dos 18 aos 55 anos. E o cálculo é esse aqui, ó. 60 quilos vezes 35 ml por quilo. Então, por exemplo, se eu peso 60 quilos e tenho 30 anos, eu devo tomar 35 ml por quilo de peso, 2 litros por dia. No nosso caso, a gente tá nessa faixa também, né? Ó, de 18 a 55. Então, 35 ml. Aí, aquilo que a gente falou, né? Os hábitos de vida. Vocês conseguiram fotografar, gente? Se precisar, é só me pedir que eu volto pro cálculo aqui para vocês entenderem, tá? Então, beleza. O que que muda na necessidade da água? O estilo de vida, como eu falei, né? Uma vida mais ativa, um trabalho mais ativo, que é uma mulher que faz mais atividade física, precisa tomar mais água. Como eu falei, eu mantenho uma garrafona de água e eu vou tomando. De manhã eu acordo, já tomo um copão, faço xixi, pratico exercícios, os meus exercícios do cintura de sereia. Aí eu vou pra praia pedalando com a minha cachorrinha, faço a minha atividade e volto. Nisso aí já foi quase metade da necessidade de água, né? Por esse cálculo que a gente tá fazendo aqui. Aí, aqueles 2 litros restantes eu vou tomar ao longo do dia. Mas, se está muito calor, ou se eu faço uma caminhada, ou se eu vou dançar, qualquer coisa que a gente faça a mais, a gente precisa tomar mais água do que aquela quantidade mínima, tá? Isso é para uma vida normal. Outra coisa, né? A questão da pessoa que é cardiopata, que tem uma insuficiência cardíaca. Uma pessoa que toma diurético, ela vai ter que tomar um pouquinho mais de água, tá bom? E isso é muito importante com prescrição médica. E outra coisa também, gente, a gente tem que lembrar de tomar água, porque à medida que a gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo menos vontade de tomar água. E se a gente toma menos água, a tendência, como eu falei, é ter infecção urinária. E infecção urinária crônica é pior do que a aguda, né? Porque leva a gente pro hospital, tá? Leva à morte. Então tem que tomar água. E até para parar de ter escape de xixi, tá? Outra coisa também que é importante, aquele idoso, né? O idoso que tem uma necessidade menor de tomar água por conta de uma vida menos ativa. Mas e aquele idoso que tem uma vida ativa? Ele tem que tomar mais água, sim. Outra coisa que é muito importante. Água de coco. Outra coisa que é muito importante. A questão da alimentação. Um idoso, a gente que tá mais velho aí dos 50, 45 para cima, né? É interessante que a gente inclua a água nos nossos alimentos. Por exemplo, à noite. Emagrece pra caramba, é super saudável. Uma sopa. Tomar uma sopa é muito bom, vai ajudar a digestão e vai ajudar o metabolismo e o filtrar dos metabólitos do seu corpo. Então, seu rim vai ter mais facilidade de filtrar esses metabólitos. E essa sopa, esses caldinhos, eles contribuem muito com a hidratação, tá? Então é muito importante. Outra coisa, suco. Olha, a gente tem que tomar cuidado com a questão de suco. Por quê? Porque o suco é muito açúcar concentrado. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: prestar atenção se a gente sente muita sede. Por quê? Porque quando a gente sente sede em excesso, é muito importante que a gente avalie a glicose no nosso sangue, tá?
Então pode acontecer que com a idade a gente desenvolva uma resistência à insulina, ou seja, uma diabetes mínima, que começa com uma glicose alta. É muito, muito importante essa questão do suco, dessa quantidade de açúcar concentrado. Porque duas coisas acontecem. Quando a gente toma um suco com muito açúcar, assim, não é necessariamente aquele açúcar que você mistura, mas o açúcar da própria fruta. Você vai tomar um açúcar da própria fruta, você vai tomar um suco da fruta, porém ali você muitas vezes não tem a fibra da fruta e é muita coisa. Por exemplo, uma coisa é você chupar uma laranja, pegar a laranja, descascar, chupar, comer, né, o bagaço, aquele bagacinho da laranja, né, de sobrar só a casca da laranja. Isso é maravilhoso porque não vai te dar um pico glicêmico. Agora, você pegar, espremer um tantão de laranja e tomar, porque para um copo de suco de laranja, vocês sabem, vocês já fizeram um suco de laranja, é muita laranja. Então você vai estar tomando o suco de um tantão de laranja e isso vai te causar um pico glicêmico. E o que acontece quando a gente tem um pico glicêmico? A gente vai sentir cansaço, tontura, necessidade de deitar, né? Então é muito importante a gente tomar um suco de uma fruta que não seja tão doce, tá? E tomar cuidado, por exemplo, não, Rê, mas eu adoro suco. Come alguma coisa junto, por exemplo, uma proteína, uma fibra, alguma coisa junto, como eu falei da laranja, tá? Mas vamos entender, vamos voltar no caso da incontinência urinária, de fazer xixi na roupa porque não bebe água. Então vamos lá. Olha, a gente já explicou que a gente faz xixi na roupa porque não bebe água direito. A gente já explicou que a quantidade de água que a gente bebe varia das nossas condições de saúde, dos nossos hábitos de vida, para a gente saber essa quantidade, da nossa idade e do nosso peso, tá? Isso são fatores que vão dificultar a gente segurar o xixi. Então, beber água, é melhor beber mais água para poder segurar o xixi do que beber menos água, como muitas mulheres têm feito. Não bebo água à noite para não perder xixi. Eu tô bebendo pouca água durante o dia porque eu tô passando vergonha na rua. Não, beba mais água e controle melhor quantas vezes você vai ao banheiro. Antes de você ficar desesperado para ir ao banheiro, pensa duas coisas. Vai antes e outra coisa, bebe água. Bebe água para fazer aquele xixi limpinho, para não ter infecção urinária crônica nem aguda e não sentir essa necessidade desesperada de fazer xixi. Peraí, deixa eu só ver a torradinha, gente. Para quem chegou agora, eu tô fazendo café da manhã. Ui. Fazendo um cafezinho da manhã aqui enquanto a gente conversa, tá? Porque hoje é um dia de gravação. Então, isso já ficou claro pra vocês, né? Ei, Ana, meu amor, que saudade. Nossa Senhora, oh meu Deus. Vem pra Bahia me visitar. Minha amiga Ana Paula Restife, melhor fisioterapeuta do mundo. Bom, vamos voltar lá a explicar essa questão da hidratação e dos escapes de xixi, né? Beleza, agora vamos falar sobre outras questões do escape de xixi. Por exemplo, quando eu falei, né, que uma pessoa que não consegue segurar o xixi, muitas vezes tenta fazer exercícios que vão piorar os escapes de xixi por falta de orientação, tá? Então, deixa eu mostrar pra você um pouquinho da anatomia para você entender por que quando você tem a barriga fraca, né, o abdômen fraco, flácido e você não consegue segurar o xixi, tá? Por que isso acontece? Olha só, eu peguei essa imagem aqui que eu gosto muito dela, apesar desse símbolozinho aqui, não tem problema não. Olha, aqui é a sua barriga, aqui é o seu abdômen, aqui, olha, é a sua bacia, tá vendo?
Aqui, olha, são as suas veias e artérias e nervos passando aqui. Olha como que é a anatomia e por que você tem dificuldade de segurar o xixi. Presta atenção. Aqui em cima, ó, das suas costelas, aqui pra cima, são os pulmões. Essa imagem não... Deixa eu ver se ela diminui. Ah, aqui. Aqui tá as suas mamas. Aqui atrás das mamas estão os pulmões. E do lado esquerdo, um pouquinho pra esquerda, não necessariamente todo a esquerda, o coração. Já vai pesar no diafragma, que é um músculo em forma de bandeja que fica segurando o peso e é o principal músculo da respiração. Ou seja, você também faz xixi na roupa porque não respira direito. Do lado direito, embaixo das suas costelas, você tem o seu fígado. Ele é grande. Vamos começar de baixo? Presta atenção. Você tá vendo o último órgão que tem aqui embaixo? Olha, é a bexiga. A bexiga fica embaixo, vamos de baixo para cima. A bexiga fica embaixo do útero, de todo o intestino, que é enorme, que guarda tudo que você tá comendo, minha filha. Tudo que você tá comendo tá pesando em cima da sua bexiga. O seu estômago aqui, o seu fígado aqui. Temos aqui um músculo que é uma bandeja, que é o diafragma, seus pulmões, seu coração, sua cabeça. Todo mundo pesando em quem? Na bexiga. Então, geralmente, quando eu tenho o músculo transverso abdominal fraco, que é o músculo mais profundo do meu abdômen, quando tenho ele fraco, a sua barriga tá estufada, ou ela tá flácida, você tem aquela barriguinha pochete, né? Essa musculatura não tá enxutinha desse jeito. E aí, esses órgãos ficam meio soltos na barriga. E aí, o peso vem todo pra cima da bexiga aqui embaixo. E aí, fica muito difícil dela segurar o xixi, né? Então, o que eu faço, então? Aqui, ó, o diafragma é esse músculo aqui, olha, que coisa linda. Gente, o corpo humano é maravilhoso, né? Eu agradeço todo dia. Esse músculo aqui, olha, é o diafragma. Esse músculo separa os seus pulmões que ficam aqui em cima e o seu coração dos órgãos abdominais. Ele é tão maravilhoso, que ele também se insere dentro da coluna. Então, muitas vezes a gente tá com dor nas costas porque não respira direito. E a mesma coisa acontece porque a gente não consegue também segurar o xixi. Então, você vai falar assim, então o que eu faço para fortalecer? Eu vou fazer abdominal? De jeito nenhum. Não vai fazer abdominal. Você vai aprender a respirar comigo. Por que eu falo que é comigo? Porque o que acontece aqui? Quando eu tento fazer um abdominal e já estou fraca, a minha barriga, mesmo que eu seja uma pessoa muito forte, a minha barriga estufa. Tá vendo como a barriga dela estufa? Até essa moça com cara de atleta. E a barriga estufa e o peso na bexiga aumenta. Ao invés da barriguinha ficar fechadinha desse jeito aqui, ó, ela vai ficar maior e ela vai pesar mais em cima da bexiga, porque ela não vai ter um diafragma forte, porque o diafragma, qual que é o papel do diafragma, O diafragma, deixa eu só virar aqui para vocês entenderem. O diafragma é como se ele fosse para nossa bexiga. Eu vou até falar com calma, porque eu vou até separar esse trecho da live para deixar aqui como conteúdo de Reel. Olha, a função do diafragma é como se ele, além dele ser um músculo principal da respiração, é como se ele fosse um desentupidor de pia. O que eu quero dizer? Que se a minha bexiga é o último órgão que fica lá embaixo, com todo mundo em cima dela, com todos os órgãos em cima dela, e a bexiga tá aqui embaixo, o diafragma, ele vai funcionar como se ele fosse um desentupidor de pia. Ele vai sugar, quando você aprende a respirar direito, ele vai sugar os órgãos para cima e o peso da bexiga, que tá lá toda apertada, vai sair.
Agora você entendeu, não entendeu? Escreve aqui pra mim se você entendeu, se você ficou com dúvida. E aí, quando você faz aquela coisa do desentupidor de pia, de sugar os órgãos pra cima, você tira o peso dos órgãos de cima da bexiga. E aí, o que acontece com a incontinência urinária? Se você tomar água direito, aprender a fortalecer o seu abdômen de forma correta, respirando, e você crescer, aprender a crescer em altura, que é o que eu vou finalizar a live falando, você vai ficar boa da incontinência urinária. Agora, nós temos o assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? O assoalho pélvico é uma musculatura que fica embaixo da bacia sustentando o peso dos órgãos. Então, essa musculatura aqui é nela que tem a entrada do canal vaginal e o ânus, assim. E essa região aqui, ó, do meu dedinho é o períneo. E o que eu ensino no meu Instagram? Eu ensino você a fortalecer a musculatura abdominal, a musculatura do assoalho pélvico, respirando e fortalecendo toda essa musculatura. Espera aí que eu tenho que desligar a torrada. Fica claro para você? Se você chegou agora, volta, eu vou salvar a live, você vai voltar na live e vai entender por que você tem escape de xixi, por que você não consegue segurar o xixi. Porque eu praticamente mastiguei e te expliquei. E quando a gente entende por que a gente não tá conseguindo segurar o xixi, a gente entende que a gente vai trabalhar para fortalecer essa musculatura. Fazendo abdominal de academia? Não. Respirando. Então, olha só. No meu Instagram aqui, eu tenho um exercício fixado para você começar a praticar e você sentir uma diferença enorme, tanto no escape de xixi quanto na beleza da sua cintura, tá? Outra coisa, o curso Controle Total é um curso de apenas 3 semanas. Você vai fazer, ele fica gravado, você fica com 1 ano ele lá. Você vai fazer ele e não demora nem 10 minutos por dia. Quando você faz esses 21 dias de aula, são essas aulinhas que não dão nem 10 minutos, é como se eu estivesse na sala da sua casa, tá? É muito bonitinho, eu fico muito feliz, assim, agora a gente tá melhorando ele mais ainda. Então, quando você faz na postura certa, crescendo, deitadinha, crescendo em altura, você vai começar a fortalecer essa musculatura que vai agir como um desentupidor de pia, que vai puxar seus órgãos para cima, afinar sua cintura e tirar o peso da bexiga. Então, beleza. Vamos finalizar. Ó, como é que eu cresço, né? Então, vamos lá. Olha. E por que eu tô falando isso para quem chegou agora? Vamos lá. Deixa eu virar aqui para vocês entenderem como é que a gente cresce, tá? Eu tô com um roupão de pijama, mas dá para vocês entenderem. Olha, eu tô aqui com a minha posturinha lá, com aquele barrigão, né? Com aquela posturinha aqui. Barriguinha pra frente, muito enfraquecida, tal. Tá tudo pesando na minha bexiga. Quando eu começo a crescer em altura, quando eu pego minha cabeça, levo lá, olha bem pra minha barriga, tá? Tô exagerando um pouquinho na postura, mas é a postura da grande maioria das mulheres hoje, né? Quando não tem muita orientação. Então, olha só. Eu pego, cresço aqui no meu pescoço. Eu vou levar minha cabeça lá pra cima. Ó, vou subindo, vou subindo. Eu vou subindo, olha pra minha barriga. Olha o que acontece com o peso na minha bexiga, ó. Eu vou subindo a minha cabeça lá pro céu. Não tô contraindo meu abdômen. Não tô contraindo meu abdômen. Cresci. Olha a diferença. Agora eu vou voltar à minha postura anterior, ó. Agora eu vou crescer em altura, ó.
Cresci lá no céu. Levei minha cabeça no céu. Eu não estou contraindo meu abdômen. Quer tentar fazer aí? Vamos fazer juntas? Fica de pé aí, eu deito. Não, deitado não vai dar, né? Então vamos juntas, ó, vamos crescer. Atenção. Gente, olha isso aqui. Ó, você tem TDAH demais, né? Vamos lá. Esquece blusa, esquece tudo. Bora pra entender e curar esse negócio, tratar esse negócio. Tô lá, em pé. Fica de pé. Põe a mão na sua barriga. Mão direita na barriga. Mão esquerda na cabeça. Agora, presta atenção no que vai acontecer com o peso na sua bexiga. Presta atenção como a sua barriga vai ficar bonita. Olha, seu abdômen. Pega a sua cabeça e começa a fazer ela subir como se tivesse um fio de costura levando a sua cabeça lá pra cima, pra encostar você lá no teto, lá no céu. Você já sentiu a sua barriga, não já? Que ela já entrou naturalmente? Beleza. Agora, Rê, como é que eu vou fazer isso no meu dia a dia? No seu dia a dia, você vai fazer meus exercícios fixados no meu perfil, vai lá no meu link da bio e vai praticar o controle total, que não custa nem R$50, gente. Nem R$50. 21 dias de tratamento, de exercícios, que são apenas nem 10 minutos por dia de exercício, como se eu estivesse deitada ali com você na sua casa. Fica claro? Então, não perde mais tempo. Vou salvar essa Elaine, minha gata. Minha modela. Tô esquecendo de postar os resultados da Elaine aqui pra vocês, gente. Ai, mulher gata. Bom, vamos voltar lá. A hora que eu vi ela, eu fiquei tão feliz. Gente, ó, sinceramente, vocês são maravilhosos. Ó, então vamos lá. Fechando. Vai assistir essa live. Eu vou salvar essa live agora pra você entender que quem não bebe água não segura o xixi. Mostro por que você não consegue segurar o xixi quando você tem um abdômen fraco. Então eu te falo para beber a quantidade certa de água, eu te ensino a calcular a quantidade certa de água que você vai beber. Eu te ensino a tirar o peso da bexiga apenas mudando a sua postura. E eu te falo para você praticar o controle total, que não custa nem R$50, para em 3 semanas você parar de ter escapes de xixi. E se você não parar de ter escape de xixi, você vai me procurar, porque eu vou te ajudar. Tá certo, meus amores? Agora eu tenho que ir, porque eu tenho muito conteúdo para gravar hoje para vocês. Tô muito feliz de ver vocês passando por aqui. Muita aluna minha maravilhosa passando por aqui. Nem que seja para dar um oi, um bom dia. Quem tá conectado aqui quiser me fazer uma pergunta, vocês querem fazer alguma pergunta sobre escape de xixi? Não consegui segurar o xixi? Alguém poderia me fazer uma pergunta? Aproveitar que a live tá acabando. Enquanto isso, eu tô procurando uma gata aqui, para vocês verem a diferença no corpo dessa gata aqui, que tinha estômago alto. Isso aqui já é o cintura de sereia, tá, gente? Não é o controle total. Olha, essa moça aqui, ela tinha um estômago alto, tá vendo? E olha a postura dela, como que ela tinha essas dobrinhas aqui, tá vendo? Aí ela começou a praticar e olha que lindo que ficou o corpo dela. A postura melhora, então até essas dobrinhas diminuem. E ela tinha esse problema do estômago alto. Olha como que tá moldando o estômago dela, que lindo. Um corpo lindo, né? Só que ela não gostava desse estômago alto aqui, que muitas vezes tem relação com diástase, tá? Mas voltando, vocês têm alguma pergunta sobre escapes de xixi? Alguém quer me perguntar alguma coisa sobre incontinência urinária? Por que que não consegue segurar o xixi? Ficou alguma dúvida dessa aula que eu acabei de dar pra você? Quem chegou agora, quiser perguntar alguma coisa, fale agora ou daqui a pouco salva essa live, que eu vou salvar ela. Volta nessa live que vocês vão entender a calcular direitinho a quantidade de água. Vocês vão aprender a crescer e vão ver que mudança de postura, 21 dias, vocês vão parar de pesar os órgãos em cima da bexiga e parar de ter escape de xixi,
Tá bom, meus amores? Vou ficando por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Tô vendo que tem gente na live, mas deve estar fazendo café da manhã pra família, né? Então tá, eu vou fazer meu café da manhã também. Quem chegou atrasado, deixa pra assistir essa live enquanto estiver fazendo almoço ou janta, tá? Um beijo, um lindo dia pra você. Vai lá no meu link da bio e já acessa a aula de 8 minutos. É uma aula de 8 minutos, onde eu já te ensino um primeiro exercício para tratar escape de xixi. Você faz essa aula e lá eu proponho, no final da aula, o controle total, que é esse tratamento de 3 semanas, 10 minutos por dia, que custa R$49, alguma coisa do tipo, tá bem? Um beijo, lindo dia!